Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui em mais um Eita Glória Podcast. Aleluia! Estamos aqui com a professora do Rema, Sani Evangelista. Ela é crente até no nome, hein? E Sani, como é que você está? Como é que você vai? Fala um pouquinho da sua história, de onde você nasceu, da sua família. E depois a gente vai entrar algumas perguntas aí acerca do Rema. Então, eu sou de Teresina, Piauí, nordestina, né, com muito orgulho. Aleluia! E a minha vida, na verdade, tem sido há muitos anos realmente servir ao Senhor, né? Eu escolhi gastar os meus dias, né, para servir o propósito dele, para cumprir a vontade dele. Há muitos anos atrás, eu me formei também, né, em psicologia, muitos anos atrás, gente, muitos anos mesmo. Não parece, mas faz. E hoje eu posso dizer que Deus também tem usado a minha profissão de alguma maneira, unido isso com a palavra, né, como uma ferramenta para ajudar pessoas. Sim, sim. Mas, assim, falar, até mesmo entrar nessa questão do Rema, é uma coisa muito especial, porque o Rema é muito especial na minha vida, né? Já tem 11 anos que eu ensino no Rema, nessa escola, viajando o Brasil e até fora do Brasil também. Aleluia, glória a Deus. Já que você tocou nesse assunto da psicologia, me explica como ela te ajuda no Rema, ou a lidar com as pessoas, ou entender os problemas das pessoas. Como a psicologia, no geral, ela te ajuda nisso? Eu gosto sempre de falar assim, que a ciência, ela não cria absolutamente nada. Se as pessoas entenderem o que é ciência, ciência é o ato, é a arte de observar. Então, quando nós observamos, nós chegamos a conclusões. Sim. Né? Na verdade, Deus é o criador de todas as coisas. Então, quando a gente estuda a ciência e a gente começa, pela observação, a descobrir algumas coisas, na verdade, a gente vai descobrindo o que Deus criou, o que Deus estabeleceu. Né? Então, para mim, ainda me aproxima mais do Senhor. Eu gosto muito de uma frase do pastor Adilson de Lira, que é o meu pastor, que ele diz assim: pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus. Porque quanto mais você entende, né, o que a ciência observa, você vê, meu Deus, é tudo isso que sempre o Senhor tem dito. Então, na verdade, a psicologia, para mim, ela é muito mais uma confirmação. É verdade que a gente vai aprendendo a lidar, porque a gente vai aprendendo, por exemplo, como que Deus fez o nosso cérebro para funcionar, né? Como é que a gente processa as coisas, né, dentro de nós, aonde a fé entra nisso tudo, né? O poder da renovação da mente, de uma mente renovada. Então, a ciência só comprova Sim. aquilo que a palavra já tem nos ensinado há muito tempo. Há mais de 2.000 anos, 3, 5 mil anos. Então, a ciência vem descobrindo aquilo que Deus já criou. Exatamente. Né? Vem trazendo para o entendimento humano, né? Aquilo, vamos dizer, que estava encoberto. Exato. E a maneira de lidar, a ciência ajuda. Por exemplo, pelo ato da observação, você vai vendo que existem algumas técnicas que você pode utilizar que ajuda a pessoa a renovar a mente, que ajuda a pessoa, por exemplo, a se posicionar, né, numa situação que ela precisa virar uma página na vida. Né? Então, existem algumas coisas que a gente vai aplicando e vai vendo que aquilo vai dando certo e acaba se tornando uma ferramenta. Sim. Né? Para ajudar. Mas a verdade central é aquilo que Deus disse que nós somos, sempre foi, Amém. Isso é Glória a realidade, a né? Aleluia, glória a Deus. Mas me conta quanto tempo de evangelho, seus pais eram cristãos, são, não, me conta um pouco dessa história. Então, eu na verdade tive, meus pais a gente não cresceu dentro de um meio evangélico, né? Meus pais eram católicos, aquela coisa bem, de vez em quando ir numa missa. E meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos em torno de 7 para 8 anos. E passou um tempo, minha mãe teve a experiência de se converter, aceitar Jesus, e ela começou a levar a gente para a igreja. E eu me lembro assim que desde muito novinha, uns 9 anos de idade, eu tive algumas experiências muito fortes com Deus, né? E é interessante porque eu me lembro, eu criança, buscando, orando, assim, qual é o meu propósito, Deus? Eu falo assim, minha gente, hoje você vê assim, criança pensar nisso, e eu tenho a imagem das minhas orações e dizendo, Senhor, você me criou para alguma coisa.
Eu creio que... Tendo essa consciência de Deus tão cedo. Tão né? cedo, assim, muito cedo. E aí, eu não me lembro exatamente como isso começou, mas a minha mãe começou a perceber que eu tinha uma certa sensibilidade e até mesmo de orar por enfermos. Eu não sou evangelista no ofício, tá, gente? Mas os dons é do Espírito, né? Então, a gente sabe que Deus usa da forma como Ele quer. Mas eu lembro desde muito cedo minha mãe me pedindo para orar pelos meus irmãos. Então, assim, ela não dava remédio. Seu irmão tá com dor, vai lá e ora por ele. Aí eu ia orava e a cura acontecia instantaneamente. E dentro do entendimento dela, ela estava provocando algo em você, puxando algo de você. Exatamente. Né? Então, foi um início de muita coisa. Só que a minha mãe, ela não foi tão, assim, bem pastoreada, bem mentoreada. Por algumas decepções, ela acabou se afastando por um pouco da igreja e a gente não cresceu dentro desse ambiente, né? E eu fui ter a minha experiência depois com Deus já adulta. Então, assim, mas essa busca, ela existiu a vida inteira. E é muito interessante porque é aquela coisa, quando você coloca a sementinha no coração de uma criança, quando ela vai crescer, ela não vai se desviar daquilo. Em algum momento, aquilo vai trazer ela de volta. E foi isso que aconteceu. Eu não considero que eu me desviei, porque, de fato, a minha experiência foi muito pouca, foi muito rápida. Mas, assim, quando eu me converti de verdade, que já foi adulta, eu acredito que foi intenso e foi muito real, foi muito verdadeiro. Então, eu falo que eu já nasci na aceleração, né? Eu aceitei Jesus, já fui batizado no Espírito Santo na mesma hora, já comecei a orar em línguas e a coisa já começou a acontecer muito rápido. Eu já comecei a devorar a Bíblia e querendo entender e querendo, assim, vamos dizer, correr atrás do tempo perdido, né? Sim. De todo o tempo que eu tinha ficado fora da igreja. E era muito interessante, porque cada descoberta eu falava, meu Deus, quanto tempo eu perdi fora desse caminho, fora de conhecer o Senhor, né? E aí depois, assim, eu me tornei, de certa forma, dentro da minha família, a primeira a entrar no ministério. Eu fui a primeira a vir para o Verbo da Vida, eu fui a primeira a vir para o Rema. E fui trazendo. Desse jeito. E aí, praticamente, hoje eu tenho irmãos que são pastores do Verbo da Vida. Tenho meu irmão que pastoreia junto com a esposa lá em São Luís, uma congregação. A minha irmã hoje que está com meu cunhado no Canadá, que são os pastores da Igreja Verbo da Vida de Montreal. Então, a família foi... Todo mundo... Cada um correndo a sua carreira. Correndo a sua Graças carreira. A Deus, e você foi aquela que foi a desbravadora, por assim dizer. Eu não fui vamos dizer assim, eu não fui a primeira a me converter, mas eu fui a primeira a entrar para a Palavra da Fé. Então, sim, dentro da Palavra da Fé, eu fui trazendo todo mundo para o Rema. Porque existe... Para quem está na Palavra da Fé, existe antes e depois de Cristo, antes e depois do Rema ou da Palavra revelada, né? Então, parece que você se converte em Cristo e quando você vem fazer o Rema ou vem conhecer essa palavra da fé, você começa a entender, acho que eu estou me reconvertendo, né? Porque agora você realmente está descobrindo aquilo que Deus tem para você, fez para você, a autoridade que você tem, o poder que você tem no nome de Jesus e por aí vai, não é verdade? E eu quero... E o Rema? Como chegou o Rema na sua vida? Então... né? Até eu queria falar, assim, dentro desse exemplo, porque eu lembro que as minhas duas irmãs, elas se converteram antes. Eu fui a terceira da minha casa. Mas eu sempre falava, né? Eu sou muito intensa. Então, assim, eu podia até demorar para entender, mas depois que eu entendi, eu mergulhei de tudo, né? E eu me lembro que elas falavam assim, como é que tu tem essa fé? Como é que essa fé, até mesmo antes de eu começar a fazer o Rema, eu já tinha uma mentalidade assim, não, tá escrito na palavra de Deus, eu não vou questionar. É isso e acabou e ponto final. Então, eu pegava coisa muito literal, né? Sim. E isso me ajudou muito, porque eu já tinha essa postura de agarrar a palavra, né? E ficar com aquilo que a palavra diz, né? E aí, depois eu me converti no ano de 2000, e aí, quando foi 2004, o Senhor me direcionou para eu estar fazendo o meu primeiro seminário, que foi o Carisma. Sim. Lá em Belo Horizonte. Então, quando eu fui para o Carisma, eu não conhecia o Rema, né? Eu falo que amo o Carisma, é uma escola maravilhosa, mas, assim, é o maior divulgador do Rema que tem é o Carisma, porque quando eu comecei a fazer o Carisma, eu recebia os livros do irmão Reiga. Toda a matéria nossa, a gente recebia um livro. Então, eu comecei a conhecer o irmão Reiga no Carisma
e descobri pelos livros que tinha um rema. Sim. Aí eu falei, peraí, puxou a outra. eu tô fazendo a escola, mas não é a escola, tem a escola dele? Como é isso, né? E aí foi quando eu conheci, nessa época eu estava em BH, em Belo Horizonte. E eu não sei se vocês conhecem Paulo e Sinara, eles são os pastores de Porto Alegre. E Sinara a gente estudava juntas no Carisma. Inclusive, eles se conheceram lá. E aí ela falou assim, amiga, tem uma igreja que prega a palavra que a gente tá ouvindo aqui. Eu falei, não, eu não acredito. E era o Verbo da Vida que Manassés Guerra estava começando lá em BH. E aí ela disse, vamos lá. Eu disse, com certeza. E aí, quando eu cheguei lá, a gente estava até... A primeira reunião foi num hotel. E depois eles alugaram um local, uma casa, e eu congreguei por 6 meses, né? Em Belo Horizonte, no Verbo da Vida. E ali foi meu início com o Verbo. Então eu falei assim, meu Deus, eu me encontrei. É isso que eu quero, uma igreja que prega essa palavra tão libertadora, né? E foi assim que eu acabei chegando no Rema, porque aí, quando eu cheguei no Verbo, aí eu falei assim... Eu já pregava, na verdade, inclusive, no Verbo da Vida, só com carisma, porque a palavra já estava em mim. Mas aí, quando chegou em 2009, eu já tinha voltado para a minha cidade, Teresina, e foi quando eu conheci os meus pastores, né? Na verdade, eu conheci 6 meses antes, que é o pastor Givan e Rossana Lira, quem foi os meus treinadores, né? E aí, a Rossana me conheceu 6 meses antes de eu voltar. E ela disse, você tem pretensão de voltar para Teresina? Eu, jamais. É daqui para as nações, né? Achava. E aí ela disse, você vai voltar, nós vamos orar. E eu disse, meu Deus, que oração foi essa? Que me arrancou, me trouxe de volta, né? E aí, lá, em 2009... eu comecei a ministrar na igreja, só que aí ela já queria, inclusive, quando... 2009 não, 2007. Em 2009 o Rema chegou. E aí ela falou, não, com o Carrambeck, queria que eu desse aula e tudo, só que ele falou, olha, a gente reconhece que a Sani tem a palavra, que ela fez o carisma, mas ela vai ter que fazer o Rema, para ela poder dar aula no Rema. E aí, na época, ela ficou bem frustrada, porque ela queria que eu já fosse parte do quadro de professores, mas aí eu me sujeitei. Né? Eu falei, não, vamos fazer o Rema. E eu já tinha tido todas as matérias, né? Mas fiz com 100% de presença nos 2 anos. Aleluia. Né? Fiz com muita dedicação. E aí foi quando o Carrombé chegou no culto de imposição de mãos, aí falou, Sani, bem-vinda ao time. Qual a matéria que você quer conversar? Então, assim, eu fiz o Rema para dar aula. Sim, literalmente, sim. né? Mas fui acrescentada, porque é impossível, né? Mesmo que... Você passa por todas as unções dos professores, Sim. Testemunhos de vida, Sim. como colocar essa palavra em prática. Sim. Todo o Rema, ele te passa não só esse conhecimento, mas passa a vida, né? Sim, sim. A vida, o que essa palavra transforma em nossas vidas. Sim. E qual foi a matéria? Ou as matérias? Então, aí é que tem a questão, né? Porque o meu primeiro impacto com a palavra da fé foi no carisma, não foi ainda no Rema. Só que é interessante porque não foi muito diferente quando eu vi pela 2ª vez no Rema a matéria de justiça. Por incrível que pareça, a matéria que mais foi libertadora para mim foi justiça de Deus. Eu era uma pessoa com muita condenação. Então, eu tinha aquela mentalidade de ser uma pecadora. E assim, eu era daquelas que eu tinha medo de dormir e morrer dormindo e esquecer de pedir perdão por algum pecado e morrer. Meu Deus, e que ir pro prisão. inferno. Isso é uma prisão. Então, era uma prisão. Porque antes de eu conhecer a palavra da fé, eu estava num ambiente de igreja assim, que ensinava isso. E aí, quando eu ouvi a professora dizendo pela primeira vez, você não é pecador, você é justo. Gente, eu caí na cadeira, na unção do riso. A professora não conseguiu mais dar aula. Eu ri, contagiou a turma inteira. Todo mundo começou a correr, a pular, entendendo que a gente era justificado. E vamos contar, isso foi em 2004, quando eu fui para o seminário. 2004, 2005. As igrejas não pregavam sobre isso naquela época. A Igreja Verbo da Vida estava ainda começando a expandir, não tinha tido boom ainda. Então, era uma coisa que era muito novo de se ouvir. E aí, de repente, eu falo, meu Deus, foi a primeira noite que eu dormi tranquila. Eu sou livre, eu fui perdoada. Meu Deus, eu fui aceita. Eu posso dormir tranquila. Gente, é incrível o peso que aquilo saiu de mim. Então,
entender que eu sou justiça de Deus, entender a minha identidade foi muito impactante. Mas, por incrível que pareça, a matéria de aliança, que é a matéria que eu mais ensino hoje, Sim. ela foi uma matéria que me impactou muito no Rema. Então, eu tive essa matéria com Maneco, né, na época. E foi, assim, muito impactante entender. Eu tinha tido no Carisma, mas ela não teve tanto impacto como ela teve no Rema. E acabou se tornando a menina dos meus olhos. Mas acaba que, assim, dentro da aliança, tudo só acontece. A justiça só aconteceu, a autoridade só existe, porque uma aliança foi feita, né? Então, ela vem antes, né? É o fundamento. A aliança é o fundamento de todas as outras realidades. E acaba que se tornou a minha matéria mais, né? É realidades, justiça. Eu ensino também. Tudo é dentro do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo espectro, né? Então, é realidades que eu ensino no Rema, justiça de Deus, ensino caráter de Deus, aliança de sangue e fé, fundamentos da fé. É uma matéria também que eu ensino, né? Aleluia. Já ensinei Gálatas uma vez, que me identifico, mas como é a justiça do segundo ano, né? Eu prefiro ensinar a justiça do primeiro. Sim. Não me identifiquei muito com a matéria para ensinar, mas amo o livro de Gálatas também. E com certeza, muitos testemunhos no Rema. Como você foi libertada por essa matéria, eu creio que você tem experiências para contar de alunos que foram libertados também, através não só da aliança de sangue ou da justiça de Deus, mas na sua caminhada como professora. Quais os testemunhos que tocam no seu coração, que você lembra, que até você utiliza eles como exemplo nas suas aulas? Olha, esse vai ser sempre o primeiro. Eu acho que me impactou demais. Foi a primeira vez que eu ensinei aliança de sangue no Rema em Natal. E a turma era manhã e noite. E era a minha primeira experiência ensinando também fora de Teresina. Então, eu estava com muita expectativa. E eu lembro de um aluno, um senhor, que ele tinha, eu não me lembro agora, acho que era 43 anos de casado. E fazia 30 anos que ele não usava aliança. E ele começou a fazer o Rema. E ele estava meio que num processo de separação. E ele começou a ouvir sobre a aliança e eu toquei muito sobre essa questão, né, do casamento ser o tipo de aliança que é mais próximo daquilo que Deus fez conosco. E ele ouvindo sobre a aliança, né, como um símbolo de que você pertence a alguém, alguém pertence a você. E eu falando sobre essas coisas, ele foi tão impactado, aquele homem foi tão impactado, que ele quis renovar os votos dele com a esposa, que não era aluna. A esposa não estava fazendo. Eu fico imaginando a mente dessa esposa. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu ganhei um novo marido. E o entendimento de aliança mudou completamente a mentalidade deles sobre o casamento, sobre tudo. E aí eles me pediram para renovar os votos. Gente, foi a coisa mais linda. No último dia de aula, a gente estava celebrando um casamento. Eu celebrei a renovação de um casamento, né? E aí foram os filhos. Eles fizeram toda uma festa, levaram bolo, salgadinho, convidou os alunos todos, todo mundo participou daquilo. Foi algo lindo, lindo, lindo ver a restauração daquela família. E esse é um testemunho, eu tenho muitos, né? Muitos testemunhos realmente desse tempo todo. Mas esse me impactou muito, porque, imagina, 30 anos de um relacionamento que... Estava se empurrando, empurrando se aguentando. Meu Deus. Né? E eu acredito que quando as pessoas conhecem a palavra de Deus, as pessoas começam a entender que na palavra tem solução para todas as coisas, para tudo que ela acha que isso não tem mais jeito, acabou, não tem mais esperança. E Deus vem tratando, né, de todas as áreas. E eu vejo isso como algo que o Rema faz, é mudança de vida completamente. Né? Eu vejo também que as pessoas têm que se deixar serem lavadas pela água do entendimento, renovarem suas mentes. Isso. Porque o Rema ele vai confrontar muito, né? Vai confrontar muito, vai ter momento que vai falar assim, ó, tudo que você viveu
joga isso fora porque estava completamente errado. A pessoa, não, mas eu investi muito tempo para isso, e eu tenho isso, eu conquistei isso, como é que eu vou jogar isso tudo fora? E a palavra vem confrontando, e eu acho que a grande questão no Rema é a pessoa se deixar, né, se sujeitar à palavra, se sujeitar a Deus Isso. através da palavra. Isso é a chave, né? Porque não adianta você só ouvir. Ser um ouvinte negligente não vai trazer a transformação, né? É o operoso praticante, é ouvir e realmente deixar aquilo se tornar você. A semente precisa ser acolhida, né? Para ela dar fruto. Então, se a gente não acolhe a palavra, ela não tem como fazer aquilo que ela diz em nós, né? Mas se a gente acolhe, ela transforma a nossa maneira de pensar. Eu tenho um outro testemunho, posso falar? Pode. Que eu achei bem... Eu me lembrei dele agora. Fica livre. Eu achei bem interessante. Eu estava ensinando um determinado local no Nordeste. Posso até falar o local, era Cabidelo. E aí, João Pessoa, né? E aí, uma das minhas... eu vou dar 2 testemunhos aqui, mas eu vou contar esse primeiro, que eu achei bem interessante. Uma das minhas alunas, o marido era um pastor de uma igreja tradicional. Eles eram de uma denominação que realmente impedia a oração em outras línguas, o fluir e tal. E ela falou assim, olha, eu queria muito que você fosse pregar na minha igreja. E ela fazendo aula de aliança de sangue comigo. Eu falei, olha, você tá me vendo aqui em sala de aula. Você tá vendo que eu sou extremamente avivada, né? E creio no Espírito Santo, é o selo da nova aliança. Ele em nós é o penhor da nossa herança. Então, né, eu comecei a falar, mas ela disse, não, mas eu quero que você vá, professora. Eu quero que você vá. Eu falei, tá bom. E aí, quando eu cheguei no culto, foi até um casal do Verbo da Vida comigo. E o pastor chegou para mim no gabinete e falou assim, olha, você tá livre para você pregar aquilo que você quer. E o Espírito Santo falou comigo para eu pregar sobre avivamento. E eu falei, Senhor... Numa igreja tradicional. Numa igreja tradicional, batistona, daquela bem, eu falei, Senhor... Jesus. E eles estavam num local que eles estavam encerrando, era o último culto naquele local, e eles iam iniciar, tinham construído um templo maior, e eles estavam indo para esse outro local. Era o culto de despedida. Era o culto de despedida. E o Senhor me deu uma palavra, ele disse, você vai falar para eles que esse será um novo templo e um novo tempo para essa igreja. E eu disse, meu Deus, eu falei isso no início da pregação. Eu não sabia o rumo que Deus ia dar. E resumindo a história, no final, o Senhor falou, você vai pregar batismo. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, o que vai acontecer comigo? Eu tenho que ser escoltada daqui, vou sair escoltada desse lugar. E aí eu obedeci, fiz tudo que o Senhor mandou. E quando eu fiz o apelo, mais de 40 pessoas foram na frente para serem batizadas. E eu falei, meu Deus, a igreja era mais ou menos em torno de umas 500 pessoas. E todos foram batizados imediatamente. Eu cheguei pedindo socorro pro casal que foi comigo. Aí teve um casal que terminou o culto do Verbo, correu para lá. Eu digo, não, você foi... Deus mandou você ir lá para me socorrer, para poder ministrar, porque senão, quanto tempo eu sozinha para ministrar para esse tanto de gente? Sei que todos foram batizados. Todos foram cheios do Espírito. E quando terminou aquele culto, o pastor chegou e falou assim, olha, eu quero pedir perdão para a igreja. Eu nunca tive a ousadia e a coragem de pregar sobre o batismo no Espírito Santo. Eu já falo em línguas há muito tempo, mas nunca preguei isso por causa da convenção. Não importa o que vai acontecer conosco, mas a partir de hoje essa igreja crê nos dons, crê no batismo, crê no Espírito Santo. E vai ser um novo tempo e um novo templo. E naquele momento marcou a vida daquela igreja. Uma aluna, né, que ouviu a palavra e falou, eu quero isso para a minha igreja, eu quero isso para aquela realidade. Transformou a história da igreja. E às vezes a gente não tem noção de onde essa palavra chega, né? Às vezes a gente, inconscientemente, a gente fala, mas é só uma pessoa que nasceu de novo, só uma pessoa que voltou para Jesus, só uma pessoa que deu ênfase ou valorizou, honrou essa palavra. Isso. Mas só é necessário uma pessoa. Isso mesmo. Para fazer tudo acontecer. O Espírito Santo não precisa de muita coisa, né? Ele usa uma pessoa para atingir 40, essas 40 vão atingir esses 500, que vão atingir 5.000 e a coisa vai acontecer. Que o maior interessado
é o Espírito Santo. Isso, né? isso. Então eu vejo até, com certeza, esse pastor sendo impactado e livre, liberto de toda aquela Totalmente. questão de não, eu não posso ir além dessa fronteira porque eu posso ter algum tipo de retaliação, né? ou chamada atenção ou alguma coisa assim. Mas o que importa é agradecer a Deus do que agradecer os homens. Exatamente. Não, eu achei assim que a igreja estava pronta. A igreja, eles Estava estavam com sede. eles estavam desejosos, assim. Parecia que ele falou assim: meu Deus, ela veio mostrar que a gente só precisa ser ousado, né? Porque ele viu que foi fácil o que aconteceu com a vida das pessoas ali, que receberam e foram cheias do Espírito. Aleluia. Então, isso foi um testemunho para ele também, né? De que a gente não pode se acovardar diante da verdade, diante da palavra. Teve uma outra situação nessa mesma escola, que já foi uma situação bem delicada. Foi uma aluna, que ela era mesmo do candomblé, mesmo pesado, e ela estava fazendo rema. E era uma aluna muito dedicada. Só que quando ela começou a me ouvir ensinar a aliança, ela disse que começou a sentir dentro do coração dela uma ira contra a minha vida. Ela disse assim, eu olhava para você, o meu desejo era matar você. E aí ela disse que, naquele momento, ela chamou a diretora e falou que ia sair do rema. E a diretora me chamou e falou, Sani, está acontecendo isso. A aluna começou a se sentir muito confrontada. Ela era do candomblé e ela não está conseguindo ouvir a matéria. E aí eu lembro que eu entrei dentro do quarto e eu falei assim, eu orei e eu falei, Deus, essa menina, ela vai ser liberta e ela vai ainda ser a pessoa que vai me homenagear no último dia de aula, que a gente sabe que vai acontecer, né? E aí, gente, a diretora falou assim, você topa conversar com ela? Eu, com certeza. Terminou uma aula, a gente ficou até meia-noite no rema. E quando aquela menina sentou perto de mim, ela começou a contar as coisas que ela ainda passava. O demônio ainda jogava ela na parede, ela na hora que ela ia orar, né? Satanás dizia que, na verdade, ela não era liberta, que ela era dele, que ela nunca ia sair daquela condição. Então, ela estava bem ainda com a mente completamente opressa, né? E naquele dia, eu conversando com aquela menina, eu expus tudo para ela. Deixei ela falar todas as atrocidades, né? Porque ela queria mostrar, assim, o tanto que o diabo tinha feito coisas horríveis na vida dela, né? Então, eu deixei ela contar todo o testemunho, coisas absurdas que ela fazia, né? De entrar numa mata fechada e ficar uma semana não saber o que fazia lá. Os demônios tomaram ela, assim, a consciência dela completamente. E aí, depois daquilo que eu pude conduzir aquela menina para a palavra e dizer o que a nova aliança fez e o que o sangue de Jesus fez para libertar ela daquela escravidão, que Satanás não tinha mais nenhuma autoridade sobre a vida dela. E que aquilo ali ia acabar naquele dia. Se ela quisesse, ela ia ser livre daquela opressão e de toda aquela mentira. E, gente, ela foi completamente liberta naquele dia. Aleluia. Completamente liberta. Água pro vinho, né? Água pro vinho. Ela mudou completamente. Nunca Satanás mais conseguiu fazer nenhuma daquelas gracinhas com ela. E adivinha quem fez a minha homenagem no último dia? Foi ela. A palavra funciona. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico muito feliz porque a gente vê a palavra funcionar. É lindo ver a palavra funcionar. Eu lembro do primeiro, assim, vamos dizer assim, a primeira pessoa que estava manifesta, que eu e minha esposa fomos expulsar um demônio, tipo assim, aquele demônio top 1, né, que era o mais, vamos dizer assim, o que gritava mais, o que pulava mais, o que fazia mais arruaça. Começou assim, era uma senhora e minha esposa estava fazendo um gabinete com ela estava sentindo justamente esse tipo de sentimento, de ódio, eu tenho ódio de você, e minha esposa falando, mas eu amo a sua vida. E daí a gente foi orar por ela e ela manifestou, mas a gente expulsou o demônio, mas deu tudo certo. Mas eu vejo que tem muitas pessoas dentro da igreja passando por isso e em vez de conversar com alguém, não conversa com... Olha, o pastor começou a pregar, ele sentiu uma raiva, me tinha vontade de levantar, eu levantei e fui embora do culto, ele falou umas coisas que parece que estava falando contra mim, que na realidade era a palavra confrontando, né? E a pessoa não consegue discernir e acha que está falando contra ela justamente porque os demônios falam, tá falando contra você, falando contra você, tá falando de você, tá fazendo fofoca de você. Aí a pessoa acata aquela mentira como se fosse uma verdade e não fala com ninguém.
E eu vejo que o rema é justamente isso. O rema é um campo sensível, espiritualmente falando, porque a gente vai lidar com todo tipo de vida. As pessoas vão lá porque entendem que o rema tem uma solução de vida para elas, independente do contexto que elas vieram. E tem E mesmo. quando chega ali, a unção toma conta, a palavra toma conta, o Espírito Santo toma conta e as coisas acontecem, né? E glória a Deus por isso, por essa palavra que liberta e por essa honra de nós, como professores do rema, levarmos isso para as pessoas, né? Levarmos uma verdade que liberta. Aí agora eu quero puxar algo de você. Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso a um psicólogo. O mecanismo da mente, ele tem um mecanismo racional que freia a pessoa de fazer uma besteira. Quando a pessoa se embriaga ou se droga, isso parece que tira esses limites. De até aqui, se eu fizer daqui para lá, eu sei que é algo errado, eu sei que vai causar algum tipo de dano, mas quando a pessoa, né, ela se droga ou ela entra num nível de embriaguez, parece que esse limite ele simplesmente cai e você não vê até onde você pode ir. E geralmente onde as pessoas fazem muitas besteiras, por assim dizer. Isso é algo que a psicologia explica? Realmente existe esse tipo de barreira que pode ser diminuída, onde a pessoa bebeu, aí ela consegue fazer coisas além. Se drogou, ela faz coisas além. Existe esse mecanismo de vamos dizer assim, esse muro, essa fronteira. Existe isso? Então, eu sou da linha, né, que eu gosto muito da neurociência. Eu acho que a neurociência é uma linha bem assim coerente e muito de acordo com a palavra, né, com as escrituras. E qual é o entendimento que eu tenho dentro dessa linha de neurociência? O nosso cérebro não é o que comanda, é a mente que manda no cérebro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que são os nossos pensamentos que vão dar comandos para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele vai produzir aquilo que a nossa mente está mandando ele fazer. Então, eu vou dar um exemplo antes de falar dessa questão propriamente da bebida, né? Mas a química do nosso cérebro, por exemplo, né? Os hormônios, aquilo que o cérebro produz, ele está fazendo isso de acordo com aquilo que você está pensando. Por exemplo. E falando, né? Então, a sua mentalidade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que começo a pensar de uma forma muito negativa constantemente, vou dar um exemplo assim. Você começa a enviar informações para o seu cérebro e ele começa a produzir as coisas dentro de você de uma maneira desregrada. Por quê? Porque ele está entendendo que as coisas não estão bem. Então, você começa a sentir a ansiedade. O que você está sentindo? Seu cérebro está produzindo uma coisa que ele recebeu um comando. Ele está se alinhando ao seu pensamento. Exatamente. Pensou coisa ele ruim, é um servo. ele vai produzir coisa ruim. Ele é um servo, né? É literal isso, né? Então, quando uma pessoa ela bebe ou ela se droga, ela perde essa capacidade de dar comandos. Você concorda? E aí a coisa fica... Sem limite. Sem limites, né? Então, eu realmente acredito que quando a palavra fala sobre a embriaguez, porque há todo tipo de dissolução, é porque você perde a capacidade de tomar decisões. Sua mente... Perde o controle. Sua mente ela fica ali, como que suspensa, né? E é onde Satanás tem o livre acesso de ter as suas informações aceitas. Exatamente. Que, na realidade, a todo momento, ele pode estar lançando algo na nossa mente. Mas com a nossa mente baseada na palavra de Deus, a gente vai discernir. Isso daqui é do diabo, eu simplesmente resisto e ele vai ter que fugir. Aí, em outra situação, você discerne. Agora, quando isso acontece, você não tem como discernir. Exatamente. Aí vem aquela sugestão... A química dominou e você não está mais no domínio, entendeu? E é por isso que há todo tipo de coisa horrível, porque às vezes a pessoa faz coisas depois. É o que Paulo diz, que a gente só sente vergonha, né? Quando você lembra, a única coisa que você fala, meu Deus, como que eu fiz aquilo?
Por quê? Porque a química tomou conta do seu cérebro e você perdeu o controle da sua mente, do seu cérebro, vamos colocar Os assim. sentimentos ruins, ódio, amargura, inveja e toda essa linha de sentimento, né? Eu acredito que elas também têm esse poder de levar a pessoa a perder o controle. O que a gente vê muito hoje nos noticiários matou mãe, matou filho, matou avó, matou não sei o quê. E depois cai em si e o que eu fiz? Né? Eu acredito que justamente essa amargura, esse ódio faz com que a pessoa chegue num nível que ela perca o controle. E aí Satanás tem livre acesso. Quer fazer, então faz isso, faz aquilo, se vinga, mata todo mundo Então, e aí entra um pouco essa questão, por exemplo, das emoções. Quando a gente fala das emoções, as pessoas elas têm muito mais consciência do que elas sentem do que elas pensam. Né? Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou deprimida, mas eu não sei por quê. Né? Eu estou com uma tristeza, eu estou com angústia, mas eu não sei por quê. Porque é fácil identificar o sentimento, é fácil identificar a emoção, mas existe algo por trás que está produzindo aquilo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela se ira no trânsito, aconteceu uma situação que trouxe aquela ira e a pessoa fica tão irada e ela fica tão consciente da emoção que ela age na emoção e ela perde a capacidade de dominar os pensamentos, de controlar a emoção. Porque você só controla a emoção se você controlar o pensamento. Não tem como você controlar uma emoção sem controlar o que está produzindo ela. Na verdade, a gente sente as emoções dos pensamentos. Então, o pensamento gerou aquela ira, mas eu fico tão concentrada na ira que eu ajo na ira. E quando eu vejo, e aí que aquela emoção passa, o pensamento foi, a emoção baixou, aí você fala, o que eu fiz? É por isso que quando a gente fala assim, nunca haja na emoção, que você vai errar. Por que você vai errar? Você vai errar porque a emoção não é o vilão, é o pensamento. Então, se você agir na emoção, a emoção vai passar. Não é uma decisão consciente. Eu não estou fazendo algo baseado numa conclusão que eu tirei, numa ideia que eu tive, entende? Por isso que você nunca deve fazer baseado numa coisa que é passageira. Eu estou sentindo raiva agora, mas se eu esperar um pouquinho, essa raiva vai passar e eu vou conseguir pensar direitinho. Conta até 10, conta até Funciona. 70 vezes 7. Funciona. Respira, né? Amo essa técnica de 1 até 10. Funciona. Né? Porque, assim, tudo que você... Até o pensamento, assim, se você pensar, eu não vou me irar. Pronto, esse aqui já funciona. Porque esse pensamento, eu não vou me irar, já tirou o pensamento da ira. Já tirou aquilo que... Porque, às vezes, a pessoa se ira porque ela vem... ele tá pensando que eu sou o quê? Vem um pensamento. Ele tá achando que eu sou um coitado, que eu não sou nada, que eu não sou... Vê um pensamento. A pessoa não age em ira à toa. Ela chegou... E aí é onde o diabo trabalha. Por que o campo de batalha é a mente? Aonde o inimigo trabalha? Na mente. Porque ele sabe que se ele atacar a mente, ele ataca a decisão. Ele vai produzir uma emoção... Ele precisa da nossa decisão. Exatamente. Ele não pode manipular a nossa decisão. Exatamente. O nosso arbítrio, nosso poder de decisão e de escolha. Então, ele joga artifícios externos para que esses sentimentos venham. Para que a ira venha, a raiva venha. Para que a ira venha. E o comportamento seguinte seja o que ele quer. Seja o que ele quer. Então, ele vai lançar pensamentos que vão produzir aquilo que ele quer. Ele vai produzir a raiva que ele quer, a vontade de se vingar que ele quer. Você está entendendo? Para que o resultado seja o que ele quer também. Por isso que, se a gente aprender a dominar as nossas emoções, pensando a palavra, trazendo a palavra, entendendo quem nós somos em Deus e aquilo que Deus entregou para que a gente pudesse assumir o controle, porque a nossa mente foi dada para a gente ter o controle, não é Deus que vai controlar o que você pensa. Não é interessante que Paulo, quando ele fala de ansiedade em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, depois ele diz, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, não tem como eu lidar com a ansiedade só na oração, se eu entregar para Deus, mas depois os meus pensamentos continuam preocupados. Eu continuo focado no problema, eu continuo focado na situação ruim. A ansiedade vai continuar acontecendo.
Então, assim, eu acredito muito na oração, mas a gente tem que entender também como que a gente funciona, né? Eu acho que o grande ponto está aí. Entender como a gente funciona. Entender até mesmo que, dependendo do nosso estado mental, nós podemos disparar ataques contra o nosso próprio corpo, né, no nível da saúde. Sim. Né? Totalmente. São as doenças psicossomáticas, né? Você está tão triste que você abaixa todas as suas defesas naturais e você fica suscetível a pegar aquilo que está no ambiente, o que está acontecendo por aí, né? É interessante que é comprovado isso também. Pela observação, a ciência já observou. Pessoas negativas com pensamentos tóxicos, o tempo todo você trazendo toxicidade para o seu corpo, isso se materializa. Os nossos pensamentos se tornam realidade no nosso corpo. Porque o cérebro produz aquilo que você pensa. Então, vai se materializar numa doença. Você está entendendo? A toxicidade, o nível de pensamento tóxico vai trazendo toxicidade. A toxicidade que o seu corpo está produzindo produz as doenças. Entendi. É muito interessante, gente. Aí você vê assim, como a palavra da fé é importante. Como é importante o que o Rema faz. Por quê? Porque a gente ensina as pessoas a pensar certo, a pensar o que Deus fala sobre elas. A não pensar negativo, mas a pensar fé, né? A crer no que Deus fala. Por quê? Isso vai produzir mudanças físicas, emocionais e espirituais. Em todos os níveis. A palavra tem poder. Então. Né? E no Rema, nós ensinamos uma palavra que tem poder de mudar completamente desde da nossa estrutura física, emocional, financeira, familiar e por aí vai. Mas, mesmo assim, a gente ensinando coisas boas, somos perseguidos. Essa palavra é perseguida. Sim. Né? Porque ela é tida... Como ela vai confrontar muitas verdades já estabelecidas por uma cultura cristã, vamos dizer assim, de centenas de anos no Brasil, ela vai confrontar. Olha, isso daí começou assim, mas não termina aí. A coisa prossegue. Né? Tem coisas que tem que ser ajustadas. Não, mas isso daqui é a verdade e a gente não larga isso. Só que Deus tem mais. E as pessoas começam a ver a palavra da fé como um inimigo, como um concorrente. Pensamento positivo, né? E não deixa de ser, porque Deus é positivo. É tão interessante que um dos livros, assim, que se eu puder indicar, né? Dentro dessa linha que a gente está conversando, Treine o Seu Cérebro, da doutora Caroline Leaf. Ela é uma cristã. Então, ela traz a ciência e a palavra junto. E é muito interessante, porque ela, nesse livro, ela fala sobre inclusive, como uma decisão nossa pode mudar geneticamente o nosso corpo. O poder de uma decisão. Porque tudo que nós pensamos, como eu falei, se materializa dentro da gente. Gente, a palavra diz, assim como imagina um homem, assim ele é. Por quê? Porque aquilo que você pensa literalmente se materializa dentro de você. Vai se tornando a sua realidade. Então, genes vão sendo criados. Por exemplo, por isso que você fala assim, mas o meu filho puxou aquilo para mim, que menino pessimista. Mas porque você tinha um gene de pessimismo que foi criado de tanto pensar. Aquilo se tornou algo real. Genético. Porque a palavra, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntos e medula. Então, a palavra, ela penetra, ela é cirúrgica. Exato. Ela vai até onde nenhum outro consegue ir. Isso. Então, ela pode até fazer essa mudança, tanto química quanto Total. genética. E aí, o que é que acontece, né? Que é mais ou menos o que ela comprova do que Deus falou de Êxodo 20, que fala sobre a questão de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. O que ela estava querendo dizer? A iniquidade do pai foi transmitida para o filho. Mas se o filho decidir que não quer aquilo, ele desativa pela decisão o poder da genética. O gene é completamente desativado ao ponto dele não conseguir se reproduzir dentro de você.
pelo poder de uma decisão. E isso é o quê? É decidir, é transformai-vos pela renovação da mente. É o que Paulo fala, né, em Romanos 12. Você vai transformar, inclusive, né, essa questão mesmo da sua mentalidade, a renovação da mente, ela vai transformar como você vai se sentir, como você vai se enxergar, como que você vai se comportar diante das situações. Tudo isso é transformado E é um dentro tema da que gente. um dos temas que eu amo é renovação da mente. Eu também gosto desse assunto. Porque foi no Rema, passando por esse tema, eu lembro que eu comecei a entender como funciona justamente isso. Como eu funciono, né? Aquilo que eu falo vem da onde, né? E se eu posso mudar aquilo que eu falo, eu vou me mudar, vou me transformar completamente. Exatamente. Então, eu sou uma pessoa de sucesso, eu vou alcançar objetivos, eu não vou parar no meio do caminho, e você começa a renovar sua mente e declarar aquilo que você crê. E aí você Isso. começa a ver as coisas acontecerem, né? E é fantástico. A palavra de Deus é fantástica. É lindo, né? Aleluia. É quem tem o manual, é quem criou, né? Então, Deus tem o nosso manual. Ele sabe como que a gente funciona. Eu falo, gente, cada instrução, quando ele diz lá em Provérbios 4, se a gente atentar, inclinar o nosso ouvido para as instruções dele, isso vai ser cura para a gente, né? Então, assim, a gente tem que realmente entender que a palavra, né, cada instrução do Senhor, ela é intencional. Deus, ele é intencional em tudo que ele faz. Quando ele fala para a gente fazer algo, para a gente não fazer, é intencional. Ele sabe o resultado que aquilo vai trazer em nós. Quando ele nos inspira a nos transformar pela renovação da mente, ele sabe tudo que vai acatar dentro de você se você fizer isso. Aleluia. Né? Mais um detalhe aqui. Guiado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas, né, são guiadas pelo Espírito Santo e, às vezes, guiadas pelas emoções, achando que é o Espírito Santo. Eu acredito que você, sendo psicóloga, vai conseguir discernir um pouco mais isso, explicar um pouco mais pra gente como a pessoa vai entender que a decisão que ela tá tomando, ela tá tomando na emoção, ou ela tá tomando por uma direção de Deus. Olha, isso sempre vai ser algo desafiador para todos nós, sempre. Porque o nosso espírito humano, ele recriado, ele também parece muito com a voz de Deus, né? Dentro de nós. E a gente sabe que, logicamente, o nosso espírito humano recriado, ele recebe as informações do espírito e ele vai ser um guia seguro, né? Só que a Bíblia fala que somente a palavra é que ela vai conseguir fazer essa separação, né, do espírito, daquilo que é coração e daquilo que é sentimento, daquilo que é emoção, né? Então, assim, a minha dica, que eu acho que isso é uma coisa que a gente, todos nós passamos por isso, é a questão de você saber realmente identificar dentro de você o seu homem interior. Quando é o seu homem interior e quando é a sua alma falando, né? Eu, por exemplo, percebo muito isso. Eu acho que quem tem a prática da oração em outras línguas, à medida que você vai orando, você vai tendo mais consciência que é o seu espírito que ora de fato. Então, é o seu homem interior que está orando, né? E você vai tendo mais consciência de quando ele fala. Quando é ele falando, guiado pelo Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo guia o nosso espírito humano, né? Muitas vezes a gente está ouvindo a voz do homem interior, guiado pelo Espírito Santo. Nem sempre a gente ouve a voz do Espírito Santo. Muitas vezes a gente está ouvindo a voz do nosso próprio espírito, né? E aí eu acredito que essa questão de você realmente estar orando em outras línguas, se tornando mais sensível, percebendo, né, a voz do homem interior e a palavra trazendo esse discernimento, né? O equilíbrio. O equilíbrio, né? Porque aquilo que o Espírito fala sempre vai estar de acordo com a palavra. Então, né, uma das coisas que eu sempre digo, acalma as emoções, né? Acalma a alma, faz que nem Davi. Coloca a alma lá para ninar, né? Calma, minha alma, né? Porque te perturbas dentro de mim. Acalma, né? Se você acalmar a sua alma, né? E até a própria oração em outras línguas ajuda, porque a mente fica infrutífera, né? Então, a cabeça não está trabalhando naquele momento que você está orando em outras línguas.
né? Eu até tive o privilégio de ver uma pesquisa nos Estados Unidos, que foi algo assim bem impactante para mim. É uma universidade cristã. Eles fizeram um teste na cabeça de uma senhorinha, né? Uma irmãzinha de oração. Eles colocaram eletrodos na cabeça dela e pediram, monitoraram, né? Colocaram lá, o monitor aparece mesmo no vídeo, e pediram para ela orar em inglês. E ela começou a orar em inglês, louvar o Senhor em inglês, orando e tal. E aparecia atividade cerebral no monitor. O monitor captava tudo que ela estava ali, a mente dela estava funcionando. E aí pediram para ela começar a orar em outras línguas. E quando ela começou a orar em outras línguas, o monitor ficou em linha reta. Ficou infrutífero. Literalmente não era a mente produzindo, porque, na verdade, nós sabemos que a fala está ligada ao cérebro. E naquele momento não era o cérebro, não era a mente. A fala vinha do Espírito. A fala vinha do Espírito. E o monitor, enquanto ela orava em línguas, ficava em linha reta. Eles olhavam e ele dizia como ela está falando. Ou seja, né, o mecanismo, assim, o falar mesmo, né, gente? Só o ato de falar passa pelo físico. Mas não estava sendo originado no físico. Então, a mente dela não estava produzindo, ou seja, não é criação nossa. A oração em línguas, de fato, é algo sobrenatural que vem do Espírito Santo para dentro do nosso espírito. Então, eu acredito que isso facilita muito, acalmar a mente. Enquanto você ora em outras línguas, sua mente vai ficar quietinha lá. E aí, à medida que você estiver orando em outras línguas, vai subindo, né, o discernimento. E aí você vai sabendo que aquilo ali é algo Deus testificando dentro do teu coração e não é uma coisa apenas da tua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz por isso. Amém. Mas eu tenho mais material agora para explicar, né, a oração em outras línguas. Sani, estamos agora caminhando para o nosso final. Dá um recado para os nossos alunos, tanto para os alunos quanto para aqueles que ainda estão assim... O que é o rema? Eu faço ou não faço? Primeiro vamos para esses que estão, né, meio assim, com névoa ainda acerca dessa certeza do rema. Então fala com eles. Olha, eu acredito mesmo que o rema é uma escola que nasceu no coração de Deus. De fato, né, quando o irmão Reiga lá atrás recebeu uma palavra que Deus usaria o rema para trazer o avivamento assim, para muitos lugares do mundo. Hoje eu posso dizer que eu entendo isso, porque o rema tem um compromisso, não com a teologia, mas o rema tem compromisso com a palavra, né? Então, aquilo que Jesus fala que você conhece a árvore pelo fruto. Então, é só você olhar os frutos do que a palavra que é ensinada no rema está trazendo na vida das pessoas, que você vai ver que Deus está envolvido nisso. Porque o que a gente mais vê é a mudança, é a transformação. Ah, é o rema que muda. Não, é a palavra pregada no rema que vai transformar a sua vida. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus genuína. Então, nosso compromisso é com a palavra. A gente não está ali para levantar a placa de igreja, a gente não está ali para defender tradições, né? Nós não estamos ali para defender bandeira de nada. Nós estamos ali única e exclusivamente para ensinar o que a palavra de Deus diz, né? Conferir coisas espirituais com coisas espirituais, que é o que Paulo fala, né? Então, nós precisamos ter o nosso coração aberto mesmo para... Peraí, né? Deixa eu ir lá ver... É muito nobre, né? Paulo ele fala daqueles dos crentes de Bereia que recebiam a palavra com avidez e nobreza. Por quê? Porque eles iam verificar para saber se era daquele jeito mesmo. Então, vem conhecer. Às vezes você está naquela coisa, porque eu ouvi falar, porque me disseram que é uma lavagem cerebral, porque me disseram... Não. Vem ver o que isso pode fazer na sua vida, né? Seja um crente nobre, seja um bereano nesse sentido, né? Daqueles que, não, peraí, eu vou lá e vou conferir para saber se é isso mesmo, né? Se o que eles estão ensinando está escrito, está na palavra, né? E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero até aproveitar para contar o testemunho de uma aluna que me deu ontem na aula aqui, que eu achei muito lindo. Ela falou assim, professora, pouco antes da sua matéria começar, eu tive um sonho. E nesse sonho eu escutava Deus, uma voz, na verdade não era propriamente o Senhor, mas ela dizia que escutava uma voz que dizia,
Nunca, nunca, nunca. E ela disse que a matéria começou a transformar a vida dela. Ela disse, ontem ela falou assim, professora, meu Deus, teve gente ontem saindo da aula dizendo, eu pensei que eu era crente, né? Os alunos, eu achei que eu era crente. Não é, gente, é que às vezes a revelação vai chegando e você vai, meu Deus, isso estava aqui. Como é que eu nunca vi? Estava ali, sempre teve, mas a gente não estava com os olhos abertos para aquilo. Então, a sensação é que você está nascendo de novo, né? Porque você está experimentando a palavra num nível diferente, né? E ela disse que a matéria estava mudando muito a vida dela, mas no primeiro dia de aula eu fiz uma oração. E no final da oração eu fiz uma declaração de fé com eles fazendo e declarando a palavra junto comigo, e no final eu terminei. A sua vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Eu disse exatamente como ela ouviu no sonho. Como ela viu no sonho. Aleluia. E ela disse, professora, eu não tinha entendido o sonho. Até que a aula começou e Deus começou a transformar a minha vida de um jeito através dessa matéria, que hoje eu entendo que a minha vida nunca, nunca, nunca mais será a mesma. Então, eu quero convidar você mesmo para se expor à palavra. Se permita conhecer. Não deixe que religiões, que tradições roubem você do melhor de Deus. Né? Desconfia, né? Dessas coisas, né? Se é para desconfiar de alguma coisa, desconfia da tradição, né? Menos da palavra. E para você que já é nosso aluno, para você que já está fazendo rema, eu quero te lembrar que Deus sabe tudo que você vai ver até o final, né? Deus nunca, nenhum momento das Escrituras você vai ver Deus começando, parando alguma coisa no meio. Ele é fiel para completar aquilo que ele começa. Né? Então, ele começou a criação e ele concluiu. Ele foi até o final. Então, Deus nunca vai chamar a gente para um nível, para algo que vai te dizer, o mesmo Deus que te trouxe sabe que o remo é 2 anos. Sabe que você vai ficar ali 2 anos e ele não vai, né, te inspirar a parar no meio. Porque isso não é o caráter do nosso Deus. Amém? Então, persevera. Deixa essa palavra continuar construindo em você. Né? Porque Deus está construindo, né, a sua vida. Quando a nossa vida ela é construída na palavra, Jesus falou que é como um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Aleluia. Os ventos vão vir, a tempestade vai vir, mas é isso que vai sustentar a tua vida. Então, essa palavra que nós recebemos, né, a palavra da fé, a palavra de Deus, não como uma teoria, mas como uma palavra real que a gente consegue aplicar no dia a dia. Porque isso, para mim, é o diferencial do rema. Não é teoria. Você não está ali só ouvindo coisas que você está aí agora. Eu faço o que com isso? Não, cada matéria você vai aprender e você vai saber como colocar em prática. Como exercer essa fé. Como viver as boas novas do Evangelho. Aleluia. E essa prática da palavra que a gente precisa. Né? Tem muito blá, 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 né? No mundo. Então, a gente precisa realmente de referências, de pessoas que você pode olhar e dizer assim, aconteceu na vida dela, funcionou na vida dela, vai funcionar na minha. Então, não desiste. Você que é aluno, fica até o final. Lembra que a Bíblia fala, né, que o fim das coisas é o melhor do que o começo delas. E Jesus transformou água em vinho no final, né? Então, sempre eu estimulo os alunos a isso. Faça até o fim, faça com dedicação, faça, né, da melhor forma que você puder, que Deus vai, com certeza, honrar você. Aleluia. Você utilizou uma frase muito conhecida, né, que fala muito acerca do rema, que é lavagem cerebral. E eu gosto de quebrar esse jugo, falando que realmente é uma lavagem cerebral, porque eu nunca vi ninguém lavar algo que está limpo. Né? Por mais que você compre uma roupa nova na loja, você vai lavar, porque sabe que alguém tocou nela e de alguma forma ela está contaminada. Então, o próprio Senhor falou, vós já estáis limpos por causa da palavra. Então, a palavra ela tem esse poder de lavar e de purificar a mente. Então, a gente pode até realmente... É uma lavagem cerebral. Porque vai lavar tudo que está sujo na sua mente. Vai deixar ali limpinho, cristalino, para você viver o melhor de Deus nessa terra. Isso Amém, mesmo. Sani? Amém, Glória pastor. a Deus. Prazer estar aqui. Você que nos acompanhou aí, eu quero agradecer por esse tempo que passou conosco aqui. Sani Evangelista, mulher de Deus. Siga ela nas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, de dar o seu joinha, de compartilhar com todo mundo. Vamos abençoar todo mundo que está ao nosso alcance. Amém? Fica com Deus, fica na paz e divulgue, não se esqueça. Eita Glória
Podcast. Aleluia! Eita glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus.